pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal pra vocês e hoje eu vim trazer um vídeo muito especial. Todos são especiais, mas esse... Gente, eu entrevistei nada mais, nada menos que o ilustre Nino, o Cássio Scapim. E foi surreal, sério, foi um bate-papo muito legal. Ele é muito gente boa, sabe? Eu não sei, não existe palavras pra explicar quando você tá de frente, assim, mesmo que via internet com o seu ídolo, né? A entrevista foi super legal e agora eu vou postar pra vocês. Espero que vocês gostem, dá like no vídeo, curte, comenta, compartilha, faz tudo aquilo, né, pra ajudar o canal aqui a crescer. E assim, já falando, eu fiquei bem nervosa nessa entrevista porque eu amo ele de paixão. Eu admiro demais o artista que ele é, a pessoa que ele é. E eu fiquei um pouquinho nervosa, assim, durante a entrevista, mas foi muito legal, ele é muito simpático, eu acredito que ele entende, né, quem tá começando. Mas foi muito divertido entrevistar ele, um sonho realizado, mais um, né? Então, espero que vocês assistam o vídeo e coloquem bastante comentários aí, né, porque ele merece, gente, ele merece. Bora lá pro vídeo. Oi, Cássio, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal, seja muito bem-vindo. Uma honra. Muito obrigado, prazer estar aqui contigo, muito obrigado. E aí, na tua terra, em Las Vegas, nesse momento, né? O calor daqui, né? No calor daí, no calor daí. Muito obrigada por ter aceitado o convite do novo quadro aqui do canal. É uma honra ter você aqui, né? Um ator que a gente admira tanto. Obrigado. E o canal aí, ele é direcionado mais para o público brasileiro. Sim. Que mora em Los Eu mesmo que estou aqui, mas o pensamento está aí no Brasil, né? Os ídolos estão aí no Brasil também. Ao redor do mundo, né? Ao redor do mundo, para quem te acompanha. Sim, mas eu quis fazer um quadro voltado aos ídolos e também aos fãs, né? Porque é importante ter a fala tanto do ídolo quanto do fã. Essa troca é muito legal, né? É ótimo, sem dúvida, sem dúvida. É um termômetro para a gente importante. Ai, que legal. Os seguidores mandaram bastante pergunta lá para você no Instagram. Eu vou começar fazendo a pergunta. Tem bastante. Deixa eu começar aqui. Como aconteceu para você o personagem Nino? E você lembra do teste de elenco? Como que foi isso? A Cidinha, minha mãe, sua maior fã, que mandou. Manda um beijo. Minha mãe também chama Cidinha. Ai, que demais. Eu adoro você. Ah, que bom. Manda um beijo para ela. Olha, foi assim, na verdade eu já eu trabalhava como ator, eu fazia teatro, sempre fiz muito teatro. Já tinha dado uma escorregada, uma passada pela televisão. Minha estreia na televisão, na verdade, foi no Domingão do Faustão, com o Fausto Silva, junto com a Adriana Esteves, um programa que chamava Controle Remoto. Mas aí, em resumo, eu estava fazendo um espetáculo, para falar do Castelo Rá-Tim-Bum, eu estava fazendo um espetáculo chamado Tamara, que era um franchise que a gente comprou no Canadá, que era um espetáculo que acontecia numa casa, com interação. E o diretor e o autor, na verdade, do Castelo Rá-Tim-Bum, que era um autor de teatro, Flávio de Souza, indicou para o Cal Hamburger que fosse assistir o espetáculo, porque tinha um ator que poderia ser interessante para fazer o personagem. E se apaixonou por você? Médio. Ele me convidou para fazer o teste. Foi um simples teste. E aí eu fui para a TV Cultura fazer o teste. Fiz o teste. Depois de um tempo veio o resultado. Na verdade, eu saí do teste falando, ai, que bom, passei. Daqueles testes que você faz e você tem certeza que você foi bem. Então, e assim, né? Foi. Eu saí de lá, falei, ai, que ótimo, peguei, é meu, não sei o que. Passou uma semana, nenhuma resposta. Passou 10 dias, nenhuma resposta. Passou 15 dias, falei, dancei. Não sou eu, não. Agora, não. De repente, toca o telefone e fala, não, a gente está te ligando, demorou um pouco, mas você foi aprovado, a gente quer que você faça o protagonista, o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. E a gente já vai começar fazendo workshops, exercícios com os outros atores, com as crianças, principalmente, que eu ia contracenar com 3 crianças, que hoje já não são mais crianças. São todos adultos, já a Cíntia já tem filho.
o Fred Alan já tem filho, que chama Adoniran. Então eu comecei o processo na TV Cultura, mas foi a partir de um teste. Depois do teste, assim, deslanchou. Já foi gravar, já foi fazer tudo, né? Foi gravar. A gente ficou 1 ano e meio gravando. Na verdade, foi uma série de 97 episódios, uma única temporada de 97 episódios. Mentira, 93 episódios. E ficou consecutivamente na TV Cultura, no ar, ficou mais ou menos 10 anos. Gente, é muito tempo. Repetindo esses 97 episódios. Né? Nesse momento, a gente foi fazer um espetáculo. A gente fez um espetáculo sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, que chamava Onde Está o Nino? O espetáculo ficou 5 anos em cartaz. Viajamos o Brasil inteiro. A gente fazia um estádio de futebol, virou um fenômeno no espetáculo. Tipo show de rock, parecia um show de rock. E é verdade, a gente tinha... Eles ficaram fazendo teatro também depois. Eu não sabia. Foi um musicalzão grande. A gente fez sobre o Castelo Rá-Tim-Bum. Direção da Mira, que era a mulher do Flávio de Souza, então, que era a esposa do Flávio de Souza, então, que é o autor do Castelo, que também escreveu a peça. Gente, que tudo. Tem uma história gigante, né? Foi 1 ano e meio gravando, mas é uma década, né? Uma década. E recentemente eu voltei com um espetáculo chamado Admirável Nino Novo, que era justamente um espetáculo para falar sobre a passagem do tempo. Né? Era um espetáculo fofo que tinha participação de honra do Ney Matogrosso, que ele fazia um dos personagens, fazia a voz do Senhor Aventura, que eu contracenava com a voz do Ney. Ele fez a voz do personagem do espetáculo inteiro, que era luxuosíssima. Ele gravou um dia, a gente gravou no estúdio, fez em playback, mas foi uma participação luxuosíssima do Ney Matogrosso. Eu não consegui ver essa peça, mas eu consegui ver a da Miriam Muniz, que eu te falei. E eu amei, eu fiquei hipnotizada por você, assim. Eu falei, meu Deus, ele é muito gostoso. Imagina, obrigado. Foi uma honra. Importante, a Miriam foi uma atriz maravilhosa, muito importante. Nossa, e você com aquele monólogo assim, eu falei, meu Deus, ele é incrível. Obrigado. A próxima pergunta foi a Mamãe Estrangeira, o Instagram dela, né? Ela perguntou para você como quer interpretar o menino Nino e se você se inspirou em alguém e por que não teve continuidade do Castelo. Olha, vamos começar de trás para frente. Não teve continuidade porque a TV Cultura é uma TV estatal. Como uma TV estatal, ela é subjugada à gestão pública, ou seja, ao governo. Quando mudou, a gente tinha uma gestão maravilhosa, que na época quem fazia era o Roberto Muliaert, pai da Ana Muliaert, que é uma grande cineasta. Tinha uma gestão fantástica naquele período na TV Cultura. Com a mudança do governo, o Roberto Muliaert saiu e, na sequência, eles resolveram qualquer coisa pública no Brasil. Né? Infelizmente, tem essa mentalidade horrorosa de destruir, mesmo que a gestão anterior tenha feito algo positivo, eles destroem para fazer algo, deixar eu não digo nem deixar um legado, porque, na verdade, é subtrair legado dos cofres públicos. Na verdade, essa é a grande intenção. Né? Então, você acaba mexendo no orçamento, eles tocam no orçamento. Então, por isso não teve continuidade o Castelo Rá-Tim-Bum. Que tristeza. Fazer o Nino na verdade, foi um pouquinho inspirado em mim mesmo. Eu fui uma criança muito fechada dentro de casa. Uhum. Eu passava, minha companhia principalmente era a televisão. Né? Eu fui um moleque muito retraído. Então, aquela brincadeira de estar preso dentro do castelo, de quase não sair, tem a ver um pouco comigo, com a minha infância. Né? Então, foi um pouco isso. Mas também, como eu via muita televisão, eu era vidrado em vários seriados, que na época não chamava série, chamava seriados. Seriados, né? eu falo seriados.
Tinha perdido nos espaços, tinha perdidos no espaço, Ginny é um gênio, a feiticeira, a Não, Terra de Gigantes, meu pai ama essa série. tinha, tinha o Abbott e Costello, que, enfim, e eu bebi nessa fonte, bebi nesses atores, assim, principalmente na questão do humor, de não ter pudor para fazer humor. Né? Não Nossa, ter pudor para fazer, não ter medo do ridículo, não ter que eles né? eram craques na comédia, né? Então isso me despudorou muito, assim, para fazer, e foi muito inspirado nesta geração, nessas pessoas, e em alguns brasileiros também, né? O Oscarito, Nossa, gostava verdade. muito dos filmes nacionais que às vezes passava a sessão da tarde, tem alguns filmes famosos, né? E Tem vem vários. Avisa os Navegantes. Então tem várias coisas que me inspiraram como ator para fazer o Isso você Castelo Rá-Tim. levou muita coisa, muita bagagem pro Nino, né? De ficar Foi, assistindo, de sem ficar dúvida, ouvindo. sem dúvida. Foi minha formação de criança. Gente, que legal. Ela também perguntou o que você acharia, o que você acha que seria diferente se a computação gráfica do Castelo Rá Tim fosse atual agora, em 2020. O que você acha que seria diferente? Eu não sei, eu acompanho muitos filmes, principalmente da Disney, Pixar, desta nova computação gráfica, né? Não diria nem, eu diria designer gráfico, que é muito impressionante, né? Como o grau de realidade. Uma coisa que eu acho que é interessante lá no Castelo Rá-Tim, que era muito tudo artesanal, era uma tecnologia ainda bastante artesanal, né? E isso eu acho que deixa o programa até hoje bem humanizado. Ele deixa o programa bem quentinho, né? Ah, eu amo. Você vê todos os efeitos grandiosos da Disney e que são geniais, são emocionantes de ver. Mas tem uma tecnologia que você lê que vem à frente. É a Sim. tecnologia. Né? Lá não, lá era muito tosquinho, lá era muito Ah, muito simples, muito na verdade, inocente. era tosco, mas assim, ao mesmo tempo você percebia o cuidado, né, com aqueles personagens. É, Então, aquele amor envolvia, não tem como. era tosco porque virou tosco hoje, né? Porque a gente tem tanto grau de tecnologia e de execução de coisas tecnológicas que você fala, olha como aquilo era primáriozinho. É como ver filme do National Kiro, como ver o primeiro King Kong, entendeu? E Então assim como você vê. no Chapolin também. No Chapolin era uma coisa bem, né? Mais ainda o Chapolin, que era teatrinho gravado, né? Quase. Sim, era tudo. Muito legal lembrar disso. A próxima pergunta é da Ângela Cristina. Ela perguntou qual papel você gostaria muito de fazer e se existe algum papel que você não faria jamais, assim, não vou fazer. Olha, eu acho que não tem papel que eu não faria, Uhum. né? Não tem papel que eu não faria. Falar, não, mas eu não quero fazer, não. Tudo depende muito do momento que você está e de como você encara o personagem que vem pela sua frente. Uma das coisas interessantes de ser ator, Uhum. quando você leva a profissão a sério, é que você rebaixa também o teu grau de preconceito Uhum. Sim, você fica mais das aberto, coisas né? e das pessoas. Você tem que rebaixar o teu preconceito geral, né? Com determinados caráteres, com determinados condutas humanas, porque a gente fala, o ator fala do ser humano. Né? Então, se aquele ser humano existe, né, por que não representá-lo? Tem que ser Né? falado sobre ele, né?
né? Mas isso não quer dizer que você não possa fazê-lo com uma visão crítica sobre aquilo que você está fazendo, né? Também é cabível uma leitura de falar, você fazer um assassino, defender a lógica dele, mas deixar claro que você não concorda com aquilo. Sim, Né? entendo. Essa é uma história que você interpretar, né? Mas, Isso né, isso é uma mostrar. grande importância, saber o que você está fazendo, se distanciar do que você está fazendo. Que legal. A próxima pergunta é como foi fazer o papel do Carlos Drummond no musical Além do Ar? A Bel que mandou. Não, não foi o Carlos Drummond, eu fiz o Santos Dumont. Drummond, desculpa. Ela mandou errado aqui, ó. Não fez o Carlos Drummond de Andrade, fiz o Santos Dumont. Foi muito legal. Já tinha feito o Santos Dumont numa série de televisão na Rede Globo chamada Um Só Coração, que era um elenco maravilhoso. Foi uma série linda de reconstituição da década do período modernista de São Paulo, da Semana de Arte Moderna de 22. Então já tinha feito o Santos Dumont nesta série. Acabei refazendo o Santos Dumont numa exposição que teve no museu no Rio de Janeiro, que contava a trajetória de todo o processo Santos Dumont, fazer o 14 bis e toda a relação dele com a aviação. E mais tarde montaram o Além do Ar, que foi um grande musical. Tinha, acho que, mais ou menos 40 atores, era uma coisa muito grande, muito bacana. No Instituto Lia Maria Guiar, que é um instituto que cuida da formação de jovens atores. Então, eles convidam profissionais do mercado para fazer um espetáculo grande com esses alunos, para eles terem a experiência da relação com o público. E me convidaram para fazer, e eu fui lá e fiz. E foi maravilhoso, foi emocionante fazer. Imagino. Esse espetáculo... Porque eu sou apaixonado pelo Santos Dumont, por exemplo. Esse é um grande personagem que eu tive a honra de fazer, porque foi um grande brasileiro. Foi um brasileiro que deveria servir de medida para qualquer grande governante, para qualquer estadista, porque foi um homem que viveu na medida. Tudo que ele ganhou, todos os prêmios que o Alberto Santos Dumont ganhou do governo, de honraria, ou financeiro, perto do final da vida dele, ele começou a devolver. De fato, ele devolvia para o Estado. Gente, que tudo então, isso, né? Isso é uma coisa, é um exemplo de brasileiro, o Alberto Santos Dumont. E deve ser lembrado para sempre, né? Um ícone, né? Um gênio. Não só isso, e ele deveria ser um exemplo para a elite econômica brasileira, porque a família do Santos Dumont era uma família de elite, eles eram muito ricos, né? E ele teve este comportamento de uma elite preocupada com o retorno social, com o benefício para todos. Para o país, então, não só para ele. Para o país, não só para ele. Então, isso é bem importante. Eu imagino que para você foi, nossa, muito legal fazer, né? Foi muito legal fazer. Foi muito bom. Quando você percebeu que sua vocação estava no mundo da arte? Quando teve aquele estalinho assim, eu quero isso. A Karine Coelho. Então, eu acho que eu nasci querendo fazer isso. Eu nunca quis fazer outra coisa. Eu nasci querendo ser ator. Está no sangue, é uma coisa que vem, é atávica. Para quem acredita, é encarnacionista. Mas eu tive... Minha mãe, ela trabalhou em rádio, em Ribeirão Preto, chegou a tentar fazer radionovela e tal, e depois, no ginásio, eu tive uma professora maravilhosa, chamada Dona Maria Helena, que era uma professora de educação artística. Era uma negra fenomenal. Para mim, ela tinha 2 metros de altura, uma mulher moderníssima.
ela dirigia um SP2, um desses carros baixinhos, que na época você não deve saber que carro é esse. Imagina! Era um carro cor de mostarda, era uma coisa. E ela andava com saias de patchwork, andava de bota, de aplique. Era uma mulher muito divertida, muito bacana e linda, uma mulher linda. E ela intuiu que eu tinha a ver com teatro. Mas tinha uma coisa muito de como ela pensava educação e como ela pensava cultura. Isso eu estou falando de 1976, eu tinha 11 para 12 anos. E ela dava João Cabral de Melo Neto para a gente. Nossa! Né? Ela dava Morte e Vida, a gente fazer peça para encenar a Morte e Vida Severina na escola. Quando a gente ainda estava num resquício de ditadura. Ela dava Gota d'Água para a gente. Né? Ela explicava que era Medéia. Né? E ela nos levava ao teatro. Nesta época, as escolas iam ao teatro no horário habitual do espetáculo, que era para os alunos aprenderem a se comportar socialmente. Não era um horário reservado para aluno, onde a turma vai bagunçar. Não, você ia se misturar com o público normal. Entender como que funciona, né? Numa sala de espetáculo, como é que você respeita o espaço do outro, como é que você não grita, como é que você não contém o seu comportamento. Coisas que a gente vê hoje na França. Toda vez que eu consigo viajar, eu vou para a França e eu nunca viajo só a recreio. Eu viajo também a trabalho, principalmente... como é muito difícil para a gente viajar, é muito caro, principalmente a gente que é artista, toda vez que você consegue se programar para uma viagem, você tem que fazer as duas coisas. Você vai com a desculpa que são as férias, mas você vai para ver espetáculo, você vai para visitar a escola de teatro, você vai para ver exposição, você vai para aumentar o seu background cultural. Né? Então, eu sempre costumo, eu faço questão de ver o que tem na temporada da Comédie Française e vou assistir. Sempre tem escolas em horário normal de espetáculo, que se comportam muito bem. Nossa, isso é tudo, então, né? É um comportamento cultural que estimula a cultura, estimula a formação da cultura. Completamente diferente do que tem se pensado cultura no Brasil. Né? Existe essa demolição do projeto cultural no Brasil, demolição do pensamento. A gente está num governo completamente reacionário, né, retrógrado, que é muito difícil. Né? Eu sou pedagoga. É bem complicado. Pois é. Meu irmão, ele é professor, minha cunhada também trabalha nessa área. Então, a gente tem uma destruição da educação e da cultura, né? Porque são instrumentos muito perigosos, né? para quem não quer que o pensamento evolua. Né? Sim, verdade. Então, há exemplo disso, né? Eu tive uma professora, a importância do professor, eu tive uma professora que me direcionou para eu ter um ofício, uma profissão e me realizar como ser humano. Nossa, que tudo. E hoje em dia você, né, o professor não é nada valorizado no Brasil, né? Olha a importância, né, do papel de um professor que incentiva o aluno de verdade, né? O professor é fundamental, né? Tem uma coisa muito complicada com a educação hoje, que a família responsabiliza o professor por toda a educação da criança. O professor não é responsável pela formação do caráter da criança. Né? Isso são preceitos que devem ser dados em casa. Né? A família tem que trabalhar com o professor. A família não pode jogar no professor a responsabilidade da formação do... Não existe isso não existe. Né? O professor auxilia na formação
do teu filho. Né? Uhum. Ele não é responsável pela formação moral, ética que deve ser dada em casa. Né? É uma coisa que tem que andar um do lado do outro, mas assim, a responsabilidade ali da educação começa em casa, né? Não tem isso. Não, o professor não é obrigado a cuidar da educação primária que deveria ter sido dada em casa. Né? Não pode jogar para o professor. Né? Ele não tem que educar o seu filho. Eu lembro que eu fiz um estágio numa escola pública e a professora não conseguia dar aula, porque os alunos não respeitavam. E uma professora divina, assim, ela tinha uma paciência e os alunos lá não deixavam ela dar aula, e aquilo me entristecia de um jeito. Ai, gente. Tem essa primeira educação que tem que ser dada pela família, né? Do convívio social, do aprender a se comportar, do respeito, deve ser dado primeiro pela família. É verdade. Nossa, a gente entra nesse assunto, né? Tem assunto para tudo aí. Nossa, sem dúvida. A próxima pergunta é: você acha que há alguma possibilidade de ter um filme do Castelo com os personagens, né, daquela época, na fase adulta? A Márcia Renacchione mandou essa pergunta. Não tenho a menor ideia. É uma coisa que eu não posso te responder, não consigo responder. Tem que jogar um tarô. Mas se houvesse essa oportunidade, você toparia? Como que seria? Adoraria fazer. Tenho o maior carinho pelo Castelo, tenho o maior carinho pelo Nino. Adoraria. Tem bastante pergunta do Castelo, não tem como, né? Você já deve imaginar. Tem jeito. Na minissérie, mais uma do Santos Dumont. Na minissérie Um Só Coração, você interpretou o nosso grande Santos Dumont, pai da aviação. Qual foi a sensação e o tamanho dessa responsabilidade, onde você buscou aquela inspiração para o personagem? Olha, foi muito legal. Tem muito pouco material gravado do Santos Dumont, né? Material de vídeo, pelas condições, pelo período histórico e tudo mais. Tem muito material iconográfico, tem fotografias, então me baseei em fotografias e li um livro que chama O Código do Bom Tom, que era um livro que explicava o processo educacional e o tipo de formação que os adolescentes e as crianças tinham no período da infância e da adolescência do Santos Dumont. Isso me auxiliou muito, né, de entender como é que foi formada a educação dele. Imagina, por acaso, educação de novo, para entender o tipo de comportamento que ele teria. Esse livro é um livro bem interessante de costumes, que vai desde como escrever uma carta, como se dirigir a uma pessoa, como se dirigir a uma mulher, como se dirigir a um homem mais velho, como se sentar, como comer, o que usar. Era um parâmetro de comportamento social, aonde ele foi moldado nesse comportamento social. Depois eu fui atrás da família e conversei com o sobrinho neto do Santos Dumont, que foi ver Além do Ar. Me recebeu muito bem, um cara incrível, foi muito gentil e que me passou muitas coisas. E eu fiz uma brincadeira, assim, eu chupei muito dele, porque eu conseguia ler nele. O tio tinha coisas muito... Tinha um certo comportamento muito recatado, muito reservado. O futuro dele, né? Pois é, e li muito sobre a vida dele. Né? Tem 2, 3 livros importantíssimos. O Mais Pesado que o Ar é um deles, sobre a vida do Santos Dumont. Né? E isso me moldou muito, além do texto da Maria Adelaide Amaral, que escrevia a minissérie, que é uma dramaturga excelente, maravilhosa, que foi o texto de apoio, né,
principal. Foi lá na também, né? Buscar isso muito legal, na família também. E foi muito legal fazer. Tinha uma maquiadora que já faleceu, a Marlene Matos. Marlene Matos? É Marlene, agora não sei se é Matos. Que eu andava para o Santos Dumont, eu raspei 2 dedos de cabelo. Né? Eu andava com o cabelo raspado, uma careca falsa, e raspava todo dia esses 2 dedos de cabelo para poder fazer o penteado do Santos Dumont. E emagreci. Eu passei a pesar 53 quilos. Nossa, Cássio. Meu peso é 60, habitual. Hoje tô gordinho por causa da pandemia, tô pesando 64, mas peso é 60. Mas eu pesava na época, passei a pesar 53 quilos, eu pesei, para poder fazer. É a vida da pessoa ali, né? O personagem, a pessoa acha que é só ir ali e fazer. Não, né? Tem muito mais, né? E foi uma delícia fazer. Te encontrar, cenava com gente muito legal. Ana Paula Rosa, que ficou super minha amiga, e a gente teve uma relação excelente na gravação. A Cássia quis, enfim, gente da melhor qualidade. Sim, rodeado sempre de pessoas, né? Queridas quanto você, né? Essa foi a pergunta da Gabriela Bertoni, tá? Eu não falei o nome dela, depois ela vai me puxar a orelha. Que todo mundo quer falar com você. Meu Deus, o Cássio. A próxima pergunta é se o Nino te dá saudades e o que você trouxe do personagem para sua vida. A Laís Cordeira perguntou. Olha, como explicar? Assim, eu trouxe muita coisa, né? Principalmente essa boa relação com as crianças, né? Que hoje já não são mais crianças, até hoje são adultos, né? Eu sou uma pessoa que a minha relação com saudade é muito esquisita. Eu não sei se porque o Castelo continua sendo tão presente na minha vida, sim, porque não é uma coisa que parece que ficou lá, parece que foi ontem, né? Eu não sei, como lá nos idos de... Não, eu continuo sendo lembrado e as pessoas me lembram do personagem constantemente, então não tive tempo de ter saudade. Até porque você disse que você se inspirou, né, em você mesmo. Então é uma coisa sua, né? Tá em você isso daí. Pois é. Então não posso dizer que eu tenho saudade. Né? Eu tenho um carinho muito grande pelo passado, mas não tenho saudade, assim, ainda não deu tempo de sentir. Talvez quando eu for um pouquinho mais velho do que eu sou. Imagina. A próxima pergunta, as pessoas te chamam de Cássio ou de Nino? E se sim, como que você tenta desconstruir ou não essa imagem? A Fernanda Martins que mandou, minha cunhada. Depende, varia. Tem muita gente que me chama de Cássio, muita gente que me chama de Nino. Eu não tento desconstruir, porque é o seguinte, tem gente muitos atores, eles relutam muito, eles brigam muito, né, com isso. É muito mais difícil no âmbito profissional, dentro do âmbito profissional, você desconstruir a imagem entre os profissionais do que entre o público. Sério? Né? Sério. Então, o público, você deu aquilo para eles. Eles guardaram uma essência de uma coisa muito boa que você deu. Então, eu nem me aborreço, nem me chateio. Porque eu dei isso para eles. Eu me fiz conhecer através disso. Né? Então, é justo que eles me chamem. Eu não me aborreço. Eu fiz outros papéis que... Por exemplo, você fez Santos Dumont, você fez outros e você queria ser reconhecido por aquilo também. E as pessoas só ficam ali no Nino. Tem então, aquela mas coisa. Isso é bacana, que as pessoas vão ao teatro, elas veem outras coisas, elas gostam, elas falam, pô, adorei o que você está fazendo, é maravilhoso, não sei o que, Nino, você está fazendo muito bem, Nino. Mas ficou o nome, né? É mais fácil para as pessoas identificarem, talvez.
Então eu não me aborreço, não me aborreço mesmo. Ai, que legal. Mas é que traz aquela nostalgia, não tem como, né? Qualquer pessoa que chega perto. Então tem. Quando eu te vi fora dos palcos, né? Que eu te vi ali nos bastidores do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, quando você fez a minha Munique. Eu não conseguia Isso. falar com você. Eu tava do seu lado e eu não consegui. Eu falei, meu Deus, eu vou Olha que chamar ele de... E você conversando, eu falei, eu só quero ouvir ele falar, porque meu sonho era chegar perto. Mas eu falei, não vou incomodar. Você tava conversando tão assim, que eu falei, eu só quero ver ele. Obrigado, mas é muito gentil, muito educado da sua parte. Imagina, Obrigado. foi muito legal, especial pra mim. Nunca mais esqueci. Diga, que mais? A próxima pergunta é da. Nossa, tem tantas aqui. Qual foi o personagem que você achou mais difícil de fazer na sua carreira? A Cris Luiz perguntou. Olha, tive algumas coisas complicadas, assim, de difícil de fazer, de enfrentamento da questão. Tive um personagem bem difícil. Quando eu falo difícil, eu não vou falar da realização técnica do personagem, nada disso. Difícil de enfrentamento do assunto. Uhum, Né? Por exemplo, eu fiz um espetáculo chamado Angels in America, de um autor americano chamado Tony Kushner. Ele tem dois pedaços, é Angels in America, é a primeira peça, e o Milênio se aproxima, é a segunda peça. Isso eu fiz na década de 90. uhum. E era... a gente estava com a questão da AIDS muito complicada. E o espetáculo falava disso. Né? Eu faz... Difícil mesmo. Era bem difícil fazer, porque era um assunto bem presente na época. E eu fazia um personagem que chamava Louis Harrison, que era um judeu, um jovem judeu, que namorava uma drag queen, que era casado com uma drag. Nossa! E a drag, ela se contamina, ela passa a ser positiva. Né? Não só positiva, como ela estava em estado avançado, ela descobre os sarcomas. Era bem pesada a história. Para aquela época? Para aquela época, não, inclusive eu estava gravando o Castelo Rá-Tim-Bum na época, e a TV Cultura descobriu que eu ia fazer o espetáculo. Né? Aí eu recebi uma interpelada educada, falando, não, você está fazendo um programa para criança, eu acho que não é bom você fazer isso. Eu falei, olha, sinto muito, eu vou fazer, porque é importante, sou ator, é importante fazer. Então tinha cenas de violência, era uma coisa... Então o enfrentamento do assunto foi muito difícil. Entendi. Né? Porque tinha... Quando a gente fala negócio do caráter, por acaso esse personagem, o Louis Harrison, quando o namorado dele vai para o hospital e fica internado, e está para morrer, ele vai para o Central Park e começa a transar com todo mundo indiscriminadamente. Meu Deus. Uhum. Ele pede para ser violentado. Era bem barra pesada. Sim. Eu imagino só o paro ali da TV e do teatro, né? Porque tem essa questão. Tá fazendo um programa infantil, aí eles querem barrar você. E eu tinha problema com a atitude do personagem. Fala, pô, o personagem larga o outro no hospital e vai pra zoeira, não sei o que horror, não sei o que. E eu tinha dificuldade, tinha preconceito com o personagem. Né? Aí na época tinha um grande amigo meu que tinha uma história secreta, que eu não sabia, que ele falou, ele me via naquela angústia, ele falou, então eu vou te contar uma coisa. O meu namorado morreu de AIDS e eu larguei ele no hospital. Eu não fui vê-lo, porque eu também sou soro positivo e eu não queria antever o que vai acontecer comigo. Nossa, que forte. Uhum. E é uma pessoa querida
que você confiava 100%, que você confiei até o fim, já faleceu. Então, o teatro é maravilhoso por isso. Ele te dá esse enfrentamento porque tem uma pessoa do seu lado. E você começa a entender, né, a Aí história. aí a cabeça vai zoom, né? E você entende tudo. Foi tão difícil. Eu fui indicado para o Prêmio Shell, o personagem. Depois. Nossa, demais. Tinha uma repulsa. Entendi, aquilo mexeu comigo. E com certeza fiz bem. trouxe E fui indicado para o prêmio. Nessa situação. Aí teve um outro que chama Quando Nietzsche Chorou, que era esse romance do Ivan de Allen, que era a trajetória do Nietzsche, né? Que era bem complicado, era um enfrentamento muito cru das escolhas, né? De saber que toda vez que você escolhe uma coisa, você não tem volta. Escolheu uma coisa, não todas as outras. Né? Então, nunca a vida será aquela escolha que nada se reverte. Né? Gente, então, então é muito. Tiveram algumas coisas de enfrentamento muito. E por acaso, meu pai morreu na véspera da estreia. Meu Deus, Cássio. Então, foi um período bem conturbado ali. Foi uma peça bem difícil. E falava de morte, falava dessas coisas. Então, o teatro sempre é uma coisa maravilhosa, na verdade. Você tem que se controlar para não levar a sua emoção. Por exemplo, você tem um dia ruim ou alguma coisa aconteceu, né, a nível que você falou, e ter que ir para o palco, né, e não levar essa emoção com você deve ser, né, complicado. Eu falo que o trabalho do ator é o trabalho mais subserviente que existe. Sim. Porque você está a serviço do texto. Você está a serviço de um pensamento do encenador, do diretor. E você está a serviço do público. Né? Então, é uma coisa uma que você total, assim, né? Se dispõe a servir, né? Que é uma dedicação muito grande, é um sacerdócio mesmo. Sim, eu admiro muito isso, porque eu acho que vocês vivem em dois mundos, assim, paralelos, né? A vida pessoal e ali o artista mesmo, porque você tem que, né, mudar tudo aquilo que está na vida pessoal. Muito legal. A próxima pergunta: qual foi o seu trabalho favorito da TV e do teatro, e por quê? A Andressa Martins perguntou. Olha, tenho vários. O Castelo Rá-Tim-Bum, adorei, amei fazer. A série Um Só Coração, amei fazer. A novela A Lua Me Disse, uma novela do Miguel, também gostei muito de fazer. Teve esta novela chamada Rico e Lázaro, que era uma novela bíblica. Eu adorei fazer, porque eu fazia um vilão, eu me divertia. Fazia todos os clichês de teatro, de vilão, de maldade, eu pude fazer. Para mim era uma parte de diversão. Estou fazendo. Para mim era um parquinho de diversão. Ser mal, assim, podia ser mal, sem pudor. Né? Então, tem várias coisas que eu gostei de fazer na televisão. Ai, você não tem muito critério, assim? Você gosta de fazer tanto TV quanto teatro, ou você prefere um ou outro, assim? Eu sempre faço essa distinção, assim. O teatro é a minha casa. Sim. A televisão, eu sou visita. No cinema, eu faço turismo, porque eu fiz muito pouco filme. Tem o cinema. No cinema eu faço turismo, porque eu fiz pouco, gostaria de fazer muito mais filme. Eu não fiz pouco cinema, gostaria de fazer muito mais cinema. Mas eu fiz pouco. Então é isso, o teatro é minha casa, o teatro eu estou em casa. A televisão eu sou visita, sou bem recebido, sou uma visita bem recebida. E no cinema eu faço de vez em quando, porque é turismo. Assim, quando acontece, eu vou e faço. Você faz muitas coisas ainda no cinema. Sem dúvida. Genial. Espero. A próxima pergunta é: como você se sente sendo responsável por um personagem tão emblemático e atemporal que fez parte da vida de tantas crianças? A Priscila de Portugal, e mandou um beijo.
Priscila de Portugal, um beijo para você também. Adoro Terrinha, aliás, falando nisso, adoro Ai, Lisboa, adoro Porto. Olha, pois se eu te falar que eu não sinto eu não tenho uma responsabilidade, né? Não me sinto responsável por ninguém, porque quem é responsável foram as pessoas que receberam bem o trabalho que eu fiz, né? Elas são responsáveis pela felicidade delas mesmas, delas terem gostado daquilo. Eu, francamente, eu estava fazendo uma coisa que me dava muito prazer, né? E sim. que bom que as pessoas viram que o prazer pode gerar coisas positivas, né? Uhum. Uma vida positiva. Então, o mérito está muito nesse sentido no olho de quem assistiu. Ai, que tudo. Recentemente eu vi uma entrevista sua, eu não vou lembrar o nome do programa, mas você falou que você foi fazer um trabalho com crianças de síndrome de Down e você falou o quanto você teve, assim, a noção da sua importância com essas crianças. Então, Achei muito legal pois é, isso. esta coisa que a gente faz, e por isso que eu falo, não é uma responsabilidade consciente. Eu não fiz para ter consequência, Ah, esta ou aquela consequência. Eu fazia terapia por acaso, a minha terapeuta tinha uma escola que tratava de crianças com síndrome de Down. ah, E ela falou: você tem noção do que representa o seu personagem? Eu falei: não. não sei. Não. Ah, Ela falou: olha, então vou te dar um feedback para você, talvez seja bom para você saber. As crianças com síndrome de Down passaram a ser muito mais bem aceitas pelas outras crianças que não são portadoras da síndrome, porque elas se identificam com o Nino, elas se identificam uma criança de Down com o Nino. Talvez você tenha feito um personagem que tem síndrome de Down e você não sabe, né? olha, Então isso é emocionante. isso foi muito legal. E uma vez também eu fiz um espetáculo, aonde era num outro estado, eu não vou lembrar onde, do Admirável Nino Novo. E terminou o espetáculo, tinha uma fila de crianças com síndrome de Down, de uma associação que tinha ido ver. Mas as crianças com síndrome de Down que foram assistir, elas tinham tipo 30 anos. Sim, já eram Eram, adultos. eram adultas, né? Aí eu lembro que veio um menino que era muito maior que eu, ele veio correndo e pulou no meu Meu Deus! colo, com os braços e com as pernas, e se agarrou. Isso foi muito emocionante, muito, porque era só afeto, só afeto, só Eles, afeto, só afeto. eles Então, enxergam você como um amigo mesmo, né? Foi o que é, você falou ali. aí ele falava: não, ó, quero te convidar para o meu casamento, tá aqui minha namorada, a gente vai casar, a menina também. Então é muito bonitinho, isso é Mas muito bacana. antes disso, você não tinha essa noção, assim, né? Não, 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 eu fiz como trabalho de ator. Eu Aham. fiz como ator. E eu acho que, eu sempre penso assim: se você é honesto no que você está fazendo, Sim, né, quando você faz com honestidade, alguma coisa produtiva sai. com certeza. Alguém, É o alguém, amor, né? O amor pela profissão. é, quando você faz entregue, isso chega de alguma maneira bem. A gente fala que é clichê, né? Falar que é só por amor, mas não é uma coisa que vem de dentro ali, não tem Não é explicação. verdade, chega bem. Ai, que tudo. A próxima pergunta é da Van Morgato, minha irmã também muito sua fã. O povo aproveitando aqui, ó. Ela falou assim: Por favor. você comemorou. Oi, desculpa, tá Não, por travando. favor. Você comemorou 36 anos de carreira trazendo o Nino de volta aos palcos na peça Admirável Nino Novo. 20 Isso. anos depois de interpretá-lo, como que foi essa experiência para você, assim, voltar com o personagem? Tava lá, tava dentro. Para você. Tava dentro, era como se tivesse feito num dia antes. Tava Uhum. dentro. Mas tem aquela coisa de, ai, que eu tenho que fazer igual ou diferente? Rolava muito isso, assim? Não rolou, veio, Gente, que veio. tudo!
O que a gente tinha muita preocupação é que eu queria abordar a questão do tempo, porque no Admirável Ano Novo, todas as crianças cresceram, e era essa história, e eu fiquei sozinho. Voltei a ficar sozinho no castelo, né? E ele queria sair do castelo, ele queria se aventurar. Então aí vem o seu aventura e fala que a aventura pode ser também na imaginação, você pode se aventurar muito com a imaginação. Então, mas era isso, principalmente, queria falar da transição do tempo, principalmente para as pessoas que nessa época já tinham 30 anos, né? E viam quando eram crianças, né? E aquele personagem está preso no tempo. Mostrar a diferença, né? Como que o Nino seria hoje, nos dias atuais, isso é muito legal. Eu acho que seria uma boa coisa para se produzir. Sim, com certeza. Já te dando a ideia aí. Você acha que essa peça tem chance de voltar assim a cartaz? Porque tem uma fã muito querida aqui, desesperada. Não, ela não volta. Porque a gente tem a peça gravada e talvez ela volte em streaming. Ela volte, a gente jogue na rede a peça. A gente está tratando disso agora. Tem uma rede nova de streaming só para teatro e talvez a gente jogue na rede. Já está gravada. Eu quero ver. Nossa. Deixa eu te perguntar agora uma dúvida minha. Eu tive a sorte de te assistir, né, na peça da Miriam Muniz, e como foi para você fazer aquele monólogo maravilhoso sobre a Miriam, né? O que mais te marcou, assim, e que o seu maior desafio, assim, em fazer esse monólogo, como que foi, assim? Primeiro eu conheci a Miriam. Né? Eu tinha muita admiração pela Miriam. Nunca trabalhei com a Miriam, mas principalmente porque a Miriam tinha preceitos sobre a profissão, sobre ser atriz, que vai muito ao encontro do que eu acredito. Né? Da dedicação ao trabalho, da não vaidade, principalmente, do que tem uma parte que eu acho maravilhoso, inclusive nesses dias todos de internet, que ela fala de VIP. Né? Tem uma brincadeirinha que ela fala isso, a menina falava VIP, VIP, VIP. O que é VIP? Né? Só se fala de VIP, fulano que casou com ciclano, que disse que trepou com Beltrano. Isso não me interessa. Eu não sei nem quem é, porque a arte não é isso. Né? Então, quando ela faz uma tentativa de retomar, né, que a arte é para o autoconhecimento, é para o conhecimento do outro, para pensar na vida, para pensar na humanidade, na existência. São valores muito importantes, né, que estão sendo abandonados, né, estão sendo um pouquinho esquecidos em favor do culto à celebridade, do culto de ser importante. Não, e o ofício do ator é uma outra coisa. Eu sempre falo que a gente tem, no Brasil, existem atores maravilhosos que nunca serão famosos. Existem famosos que nunca serão atores. Sim. Por mais que eles queiram. Existe essa diferença, né? Não tem como, é notório. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante a respeito da... Qual o seu maior desafio, assim, que você enfrentou na sua carreira? Quais os pontos positivos e os negativos? E qual o conselho que você daria para as pessoas que estão começando agora como ator? Então, o conselho mais... o ponto positivo, ponto negativo. A grande dificuldade desta carreira, eu acho, é que sempre a sensação é começar do zero. Né? Então, você sempre acha que você está começando do zero, mesmo que você já tenha um suporte, tenha um nome, tenha um conhecimento,
a sensação que a gente tem é sempre recomeçar, 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 principalmente nesse momento do Brasil, porque se você fazer um espetáculo, você mais uma vez tem que recomeçar, sair atrás do patrocinador, sair atrás do dinheiro, quando é que fica pronto, quando é que vou poder fazer, quando é que vai ter espaço. Então é sempre esta toada que é a grande dificuldade da profissão, né? É a grande dificuldade da profissão. A Fernanda Montenegro fala uma coisa muito bonitinha. Os primeiros 10 anos são moleza. Sim. A gente vai ver o bicho pegar nos próximos 10 subsequentes, né? E aí ainda pior, nos próximos 10 subsequentes, né? Então é isso. Então, para quem estiver começando, a Fernanda diria, que eu já vi isso, a Fernanda falar, corra, corra, não faça, corra, vá fazer outra coisa. Vai escolher outra coisa mais fácil, né? Mas eu digo que se você faz com seriedade, se você faz com amor, é uma profissão que te retorna coisas muito boas, mas não é fácil. Não é fácil. E qual você imagina que seria o conselho da Marília Pêra para as pessoas que estão começando agora? A gente tem que lembrar dela, né? Não tem como. Total, amo a Marília. A Marília falava que você tem que ter, tinha que ter talento, mas acima disso você tem que ter muita sorte, né? Sim. E ela, veja, a Marília falava, que tem que tomar banho, usar perfume, porque tem que tomar banho, tem ator que não toma banho, tem que usar perfume. A Marília falaria isso também. Então, se você não for limpinho, é horrível. A gente foi bem amigo, né? A gente foi muito amigo. Inesquecível, vai nos nossos corações. Ai, Cássio, quero muito te agradecer pela entrevista. Uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Abraço aí para todos os teus, eu não sei se teus ouvintes, os teus espectadores, eu não sei qual é o termo usado para a internet, os seus youtubers, os seguidores, seus seguidores. Um grande abraço para todos. Tá bom? Mas muito obrigada. Todo mundo mandou um abração para você. Você é muito querido. E deixa aí a gente saber sobre os seus planos de futuro aí depois da pandemia. Queremos saber tudo. Assim que tiver, me informa. Obrigado, gente. Abraço. Para quem quiser assistir o Eu Não Dava Para Aquilo, tem no meu canal, que é um canalzinho que está quietinho lá. Eu fiz só para guardar o espetáculo. O Eu Não Dava Para Aquilo está gravado numa versão pandemia, lá no meu canal. Depois você me manda o link, eu coloco na descrição aqui do vídeo para todo mundo. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo, até mais. O link também, quem quiser acessar, tá na minha página do Instagram. No Instagram, tá ótimo. Vou deixar tudo aqui. No Instagram, Cássio Scapim, e vai para lá direto no YouTube. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essa entrevista maravilhosa que eu amei de paixão. Espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, não esquece. Curte, comenta, compartilha. Aquele todo carinho, né, que eu sempre faço em todos os vídeos. E quero agradecer em especial o Cássio, né, por ter dado essa oportunidade de entrevistar. Eu jamais me imaginaria, mas ele foi um fofo e super aceitou. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.